Graças a Deus, é uma honra, um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para a gente dar continuidade à nossa pequena palestra. E você que está aí, que deu um passeio pela internet e encontrou o nosso canal, entre no nosso canal, veja nossos conteúdos, certo? Todos os nossos conteúdos são espirituais, bíblicos e proféticos, e não se esqueça de se inscrever, certo? Se inscreva no nosso canal, dê o like e também aperta o sininho para você receber os vídeos e também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, irmãos da igreja, tá bom? E seus familiares. Que Deus abençoe. E muito bem, vamos abrir as escrituras aqui no livro do Apocalipse, capítulo 8. Mais uma vez, nós temos um assunto muito importante aqui para tratar com todos os irmãos aqui no nosso canal. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5. E diz assim a palavra de Deus. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram dadas 7 trombetas. Versículo 3. E vi outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremoto. Mais uma vez, vamos ler apenas o versículo 1, aqui do capítulo 8, do livro do Apocalipse. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Que Deus abençoe a sua palavra. Muito bem, e hoje, mais uma vez, temos um assunto, que todos os nossos assuntos, todos os nossos conteúdos são importantes. Hoje vamos falar, o nosso tema principal hoje é o mistério do sétimo selo. Esse é o nosso assunto de hoje. O mistério do sétimo selo, primeira parte. Por que primeira parte? Porque futuramente nós vamos trazer outra parte desse assunto. Muito bem, mas nós temos aqui, meus amados irmãos e queridos, nós temos aqui 4 observações que nós queremos falar hoje, mas vamos falar hoje só 3. A 4ª observação vamos deixar para a segunda parte do vídeo. Muito bem, hoje vamos falar sobre o que é o sétimo selo. O sétimo selo está aberto. E a terceira observação, que é a mais importante de todas elas. Quem foi que desceu em 1963? Foi Cristo ou foi Jesus Cristo? Essa aí eu acho que é uma das mais importantes, a gente precisa saber. Porque tem muitos ministros, muitos pastores, muitos pregadores que dizem, não, em 65 quem desceu foi Cristo. Não foi Jesus Cristo, foi Cristo. Então a gente vai ver hoje pela Bíblia e pela mensagem do sétimo anjo, quem foi que desceu em 1963, lá no Monte Pôr do Sol, no dia 28 de fevereiro. Quem foi que desceu? Foi Cristo ou foi Jesus Cristo? Quem vai trazer essa explicação, essa clareza, essa revelação vai ser a Bíblia e o sétimo anjo que vai falar, que vai trazer isso para vocês. Vai esclarecer essa grande revelação. Mas antes de nós entrar nesse ponto, que é o principal, e também o outro ponto que a gente vai deixar por um segundo vídeo, é sobre que tipo de corpo, né, ele desceu em 63. Será que ele desceu no corpo literal, no corpo de carne ou no corpo teofânico? Isso a gente vai deixar para o segundo vídeo sobre esse assunto. Mas hoje vamos ficar aqui nessas 3 observações. O que é o sétimo selo? O sétimo selo foi aberto? Isso é uma pergunta. E quem foi que desceu em 63? Foi Cristo ou o Senhor Jesus Cristo? Vamos falar essas 3 observações hoje. E a 4ª observação vamos deixar para um próximo vídeo. Tá bom, meus irmãos? Muito bem. Então, o que é o sétimo selo? Existe no nosso meio, irmão,
entre os pastores e os pregadores, existe uma grande, vamos dizer assim, confusão. Porque um diz que o sétimo selo ainda vai ser aberto, outros dizem que o sétimo selo foi aberto só uma parte, mas não toda. Outros dizem que o sétimo selo é outro profeta que vai vir, e existe uma coisa, outra coisa, e ainda tem aqueles que vão ao extremo. Esses são os mais perigosos. Eles dizem que o irmão Branham, o sétimo anjo, tem de ressuscitar. Deus tem de trazer o irmão Branham sozinho, só ele. E a gente sabe que o irmão Branham já morreu. Mas eles dizem que ele tem de voltar para fazer 3 coisas. Para revelar sobre o novo nome, revelar o sétimo selo e revelar a visão da tenda. Agora eu te faço uma observação aqui. Como é que Deus, que a gente vai olhar as escrituras, a gente vê que Deus nunca tirou um profeta antes dele fazer sua obra completa. Todos os profetas que Deus enviou, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus só tirou eles de cena quando eles terminaram aquela obra, aquele trabalho, quando eles concluíram o programa que Deus estabeleceu para cada era. Ora, que o sétimo anjo viria para revelar todos os mistérios, como está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que diz assim, ó, olha o que diz aqui, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Como é que Deus ia tirar o irmão Branham de cena sem antes cumprir as escrituras? Porque ele vinha para cumprir o segredo de Deus. Então ele só podia sair de cena, Deus só podia sair de cena quando o mistério de Deus fosse cumprido. Mas eles dizem por aí que Deus tem que fazer isso. Mas todo irmão, deixa eu dizer algo aqui, e eu digo isso com respeito, não quero criticar ninguém, não contra ninguém, porque isso não é problema pessoal, isso é problema doutrinário. Todos esses pensamentos estão equivocados, estão errados. Deus não vai trazer o irmão Branham sozinho para revelar os selos, o sétimo selo, nem o novo nome, nem os trovões, porque Deus já fez isso. O irmão Branham já revelou, Deus, através do profeta de Deus, já revelou o novo nome, a visão da tenda, e o sétimo selo foi aberto. E Deus não vai mandar mais profeta, porque o irmão Branham foi o último profeta. Depois do profeta vem a segunda vinda. E o sétimo selo ou outras coisas não vai ser revelado lá no futuro, já está aqui tudo agora, irmão. Tudo está agora. Tudo isso que esses homens falam, essas interpretações, estão todas erradas, todas equivocadas. Agora, por quê, irmão? Por 2 princípios. Eu vou mostrar aqui 2 princípios sobre essas coisas. Primeiro, é que muitos pastores e muitos pregadores não fazem o que o profeta de Deus disse. Estudar as mensagens. Ele disse isso. Ele mandou você estudar as mensagens. Mas ele não faz isso. E segundo princípio, tem de acontecer, porque foi profetizado pelo próprio irmão Branham, que essas coisas teriam personificações. Quando as coisas estivessem acontecendo, seria no meio dessas confusões, e tem de acontecer essas coisas. Mas muito bem, vamos aqui para a nossa primeira observação. O que é o sétimo selo? Lembre que o nosso tema hoje é o mistério do sétimo selo. Muito bem. O que é o sétimo selo? Aqui na mensagem, a estatura de um varão perfeito. Essa mensagem o profeta de Deus pregou no dia 14 de outubro de 1962, aqui no parágrafo 27. Ele mostra o que é o sétimo selo. Ele diz assim, olha aí, preste bem atenção. Agora Pedro, ele aqui está citando Pedro capítulo 1. Agora Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes de sua natureza divina. Agora, cada um de nós está tratando de crescer na estatura de Deus. Depois dos 7 selos, então, naquele tempo, no tempo da abertura do sétimo selo,
Agora, todos nós sabemos o que é um selo. É a saída de um ministério. Veja o que o profeta está dizendo. Que a abertura de um selo é a saída de um ministério. E isso aconteceu quando a abertura do 7º selo aconteceu. Saiu um ministério. A abertura do selo, pode ver isso no quadro, é a saída de uma mensagem. Algo que está selado. No domingo passado preguei sobre a chave. A chave é fé. E fé sustenta a chave. E a chave é a escritura. E é o bom de Deus para seu povo. Vê você? Fé sustenta a chave que abre Cristo para o povo. Abre e o revela. Então veja aqui que o irmão Branham está dizendo que o 7º selo é a saída de um ministério e de uma mensagem. Então o que é o 7º selo? É um ministério e uma mensagem. É isso que o irmão Branham está dizendo aqui na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 27. Mas o 7º selo não é só isso. Aqui no parágrafo 233 da mesma mensagem, A Estatura de um Varão Perfeito, veja o que é que o irmão Branham diz sobre o 7º selo. Um desses dias, na igreja, agora, parágrafo 233. Agora que isso seja entendido nas fitas e etc. Para aqueles que crêem só nas fitas, veja o que o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Agora, que isso seja dito nas fitas e etc. Quer dizer, não é só nas fitas, em livros, em literatura, em outras coisas. Não só tem só as fitas, viu, meus irmãos? Isso que vos dizer algo, isso vou dizer algo, não estou ensinando como uma doutrina, mas somente quero mostrar, com a ajuda de Deus, a verdade disso. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco no céu. Começa com a Virgem e termina com o leão. Quando entramos ao 6º e o 7º selo, vocês dará conta que quando o outro selo foi aberto, o sinal do zodíaco rompeu. A este tempo é o câncer, o caranguejo cruzado. Hoje em dia estamos vivendo na era do câncer, revelação. E o seguinte coisa que foi revelado quando o selo foi tirado, foi leão, a segunda vinda de Cristo. A primeira vez veio a Virgem. E na próxima será o leão. O leão, agora, quero mostrar essas coisas. Não sei se nós permite o tempo hoje, porém, farei o melhor possível para mostrar essas coisas. Estão na pirâmide egípcia, exatamente a segunda Bíblia que Deus escreveu, Enoque escreveu e colocou numa pirâmide. Então ele está dizendo aqui, parágrafo 233, que o 7º selo é a segunda vinda. Então, o que é o 7º selo? O 7º selo é um ministério. Que ministério é esse? O ministério do Filho do Homem. O Filho do Homem. Que você lê as Escrituras, você vai encontrar, meu irmão, especialmente no Novo Testamento, que Jesus falava de um Filho do Homem no momento, no tempo que ele estava, e falava na vinda do Filho do Homem que viria. Muito bem, vamos ver aqui uma Escritura para a gente entender isso. Aqui em Lucas, que eu não estiver equivocado, capítulo 18, vamos encontrar aqui rapidamente. Lucas, capítulo 18, que eu não estiver equivocado, deixa eu procurar aqui. Que versículo, vamos ver o versículo 7 e o versículo 8 de Lucas 18. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Agora veja o versículo 8. E digo-vos que depressa fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então você veja que Jesus, como um Filho do Homem, ele está falando de outra vinda do Filho do Homem. E essa outra vinda que ele está falando aqui no versículo 8, está se referindo à segunda vinda,
É por isso que o irmão Brana chama o sétimo selo de um ministério. De um ministério do Filho do Homem. E também chama de uma mensagem. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o Paulo diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então, o que é um alarido? Um alarido vem da palavra grega kileuma, que fala de mensagem, palavra em ordem. Então, o sétimo selo, quando ele fosse aberto, ele traria um ministério, e esse é o ministério do Filho do Homem, e o Filho do Homem traria uma mensagem. Que tipo de mensagem é essa? Uma mensagem que traria fé. Porque de acordo com o versículo 8 de Lucas 18, está dito assim, ó. Digo vós que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Não. Então ele teria de trazer a fé do rapto, porque a fé que tinha era apenas de cura divina. Mas precisava de algo para transformar nossos corpos. É isso que o profeta de Deus ensina no primeiro selo, parágrafo 74, 75. Ele ensina isso aí. Então, o sétimo selo é um ministério, uma mensagem e a segunda vinda. Isso aí o que é o sétimo selo. Então, irmãos, o sétimo selo é isso. Uma mensagem, um ministério e a segunda vinda. Muito bem. Agora, será que esse sétimo selo, ele foi aberto ou ainda vai ser aberto? Como é que é? Vamos ver o que o irmão Brana diz aqui no sétimo selo. No sétimo selo, essa mensagem foi pregada em 1963. O sétimo selo. Parágrafo 304 ou 305. Preste bem atenção no que o irmão Brana fala. Aí você vai dizer, não, irmão, mas o irmão Brana diz que o sétimo selo ainda não foi aberto. Claro, você vai encontrar em algumas mensagens ele falando sobre isso. Mas você precisa, irmão, ter a revelação completa do assunto. Porque o sétimo selo, ele tem etapas. Ele tem etapas. O irmão Brana disse no sétimo selo que o sétimo selo, o princípio dele é lá em Gênesis. Quando Deus descia para falar ali com Adão e Eva, na tardezinha, ali era o sétimo selo. Então o sétimo selo tem etapas. E nós precisamos entender as etapas do sétimo selo. Então, o sétimo selo, ele abre para a noiva. Depois, ele vai abrir para os 144 mil, quando Moisés ele estiver pregando para eles. E depois o sétimo selo vai abrir na terceira vinda, quando Cristo vinha em Apocalipse 19, junto com a noiva, para livrar Israel da batalha do Armagedon, também ali vai abrir o sétimo selo. Então nós precisamos, irmão, captar esses pontos subexcelentes que o irmão Brana falou. Esses pontos importantes da mensagem. Veja o que ele diz aqui no sétimo selo, parágrafo 304 ao 305. Ele diz: apenas mostra que isso vem de Deus. Pois veja, isso se encaixa exatamente nas promessas de Deus, do final da mensagem. Observe você, note. Agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos. Olha o que o irmão está dizendo. Que este selo, que é o sétimo, tem revelado todos os 6 selos. Ora, irmão, tem muitos pregadores que dizem que só foi revelado 6 selos e o sétimo não. Ora, que o sétimo selo não tivesse sido revelado, não tivesse sido aberto, como é que a gente ia saber os outros 6 selos? Porque o irmão Brana está dizendo aqui, ó. Ele tem revelado todos os 6 selos. Quem revelou os 6 selos? Foi o sétimo. É o que ele diz. Mas ele não diz nada a respeito do sétimo. É o selo do fim do tempo. Quando isso começa, olha, quando isso começa o quê? Quando o sétimo selo começa, será absolutamente um segredo total. Ei, só quem recebe esse segredo é a noiva. As virginécias,
sabe, os crentes manufaturados, os crentes híbridos, nenhum deles não recebem. Ó, quando isso começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de saber aquilo, recorde, Apocalipse 10, 1 ao 7. Capítulo 10, versículo 1 ao 7. No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Aí o irmão Branham diz, estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Então, se o sétimo selo não vai abrir, sim, ele vai abrir para o judeu, não para a noiva, porque para a noiva ele foi aberto em 1963, o sétimo selo, que é um ministério, que é uma mensagem e que é a segunda vinda de Cristo. O sétimo selo engloba essas três qualidades. É por isso que o irmão Branham disse no sétimo selo que o sétimo selo está no mistério tríplice: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ministério, mensagem, segunda vinda. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E o profeta disse que quando ele começa, quer dizer, quando o sétimo selo começa, vai ser um segredo total. Quer dizer, não vai ser revelado para todo mundo, só para a noiva. O irmão Branham diz na mensagem Cristo me revelado que ele cochicha nos ouvidos da noiva o seu segredo. Então só a noiva, irmão, que recebe esse mistério. As virgens não recebem. Os crentes híbridos não recebem. Os crentes fronteiriços não recebem. Não, só quem recebe é a noiva de Cristo. Que você, irmão, diz que faz parte da noiva de Cristo e ainda não recebeu, ou ainda você vai receber, ou você não é virgem, ou você não é da noiva, você é virginécia. É isso aí que precisamos observar, meus irmãos. É isso aí. Irmão Branham continua aqui no... Veja o que aqui o irmão Branham faz. Ele diz assim, ó, estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Agora, para 305. Agora, como eu sabia, outro dia, domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde, recorde, Deus trata com as pequenas coisas. Eu não sabia realmente a respeito do que estava falando. Agora veja isso. É de uma forma tão humilde. Você acharia que algo como isso seria revelado ao Vaticano? Mas isso vem exatamente como João Batista. Isso vem como o nascimento de nosso Senhor. Em um estábulo. Glória a Deus. Então me ajude, a hora está à mão, amém? Estamos aqui. Oh, que coisa. Veja que o irmão Branham, ele faz um paralelo do nascimento de Cristo com o sétimo selo. Como foi, irmão, o nascimento de Jesus Cristo? A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, vamos lá, vamos para Mateus capítulo 1, para a gente ver como foi o nascimento de Cristo. Mateus capítulo 1, vamos aqui, Mateus capítulo 1, o irmão Branham faz um paralelo do sétimo selo com o nascimento de Cristo. Então, quando, irmão, preste bem atenção que eu vou falar. O irmão Branham também faz uma junção do sétimo selo com Efésios 4:30. O selo de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, Cristo habita em você e traz um novo nascimento. Veja o que é que o irmão Branham diz aqui, veja o que é que a Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 1. Veja, isso aqui é muito profundo. Para a gente entender o paralelo que o profeta de Deus faz com o sétimo selo e o nascimento de Jesus. Olha o que está dizendo aqui, ó. Ora, o nascimento, capítulo 1, verso 18 de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estava Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, com ela, justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
Planejando ele isso, eis que um sonho apareceu um anjo e disse, do Senhor dizendo: José, filho de Maria, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. Então, veja o paralelo que o profeta de Deus faz com o 7º selo e o nascimento de Cristo. E o versículo 21 diz assim, o versículo 21. E ela dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta, que dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Está vendo aí, meus irmãos? Então você veja que o profeta de Deus, o 7º anjo, comparou, fez um paralelo do 7º selo com o nascimento de Cristo. E aqui em Lucas, vamos voltar aqui para Lucas, eu acho que é capítulo 1 de Lucas, que eu não estiver equivocado, vamos ver aqui. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos ver aqui, que fala ainda mais coisa aqui. Lucas capítulo 1. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 1. Bom, eu não achei aqui a escritura, mas depois a gente traz essa escritura, aonde diz que o Espírito Santo, irmão, ele fez sombra sobre Maria. E a gente sabe que essa sombra era o corpo teofânico de Cristo. Na mensagem Pergunta e Resposta número 12, o irmão Brana diz que quando tem um corpo esperando aquela criança nascer, quando aquela criança nasce, aquele corpo espiritual entra naquele corpo de carne. A mesma coisa, irmão, aconteceu com Cristo. Então por isso que o irmão Brana faz um paralelo aqui do 7º selo com o nascimento de Jesus. Muito bem, então nós provamos aqui pela mensagem do profeta, irmão, sobre o que é o 7º selo, uma mensagem, um ministério e a segunda vinda de Cristo. E também que ele já foi aberto. Agora ele foi aberto de uma forma secreta total. Quando ele começou nessa forma secreta. Só a noiva de Cristo, irmão, recebe essa revelação. Agora, eu quero ir para o ponto importante do nosso assunto hoje. O ponto muito importante. Quem foi que desceu em 1963? Foi Cristo ou foi Jesus Cristo? O que a Bíblia, irmão, fala sobre isso? O que a mensagem do profeta, o 7º anjo, fala sobre esse mistério? Porque é uma grande confusão no nosso meio. Uns dizem que quem desceu lá em 63 foi Cristo, não Jesus. Outros dizem isso, outros dizem aquilo, mas o que a Bíblia diz? O que a mensagem diz, irmão? Quem foi que desceu em 1963 naquela nuvem, lá no Monte Pôr do Sol, lá no Arizona? Quem foi que desceu? Foi Cristo ou foi Jesus Cristo? E aí? O que vocês acham, pastores e pregadores da mensagem? Quem foi que desceu lá nesse dia? Foi Cristo ou foi Jesus Cristo? Vamos ver, irmão, o que é a Bíblia, porque a Bíblia e a mensagem têm resposta para essas observações, essas perguntas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a mensagem fala sobre esse acontecimento. Quem foi que desceu? Foi Cristo ou Jesus Cristo? Porque eu quero pedir desculpa a alguns irmãos que crê, que faz essa separação. Diz que em 63 ali foi Cristo, não Jesus. Jesus ainda vai vir ainda, ali foi Cristo. Mas o que o irmão Brana ensina sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Vamos logo primeiro na Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. De Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que a Bíblia fala primeiro sobre isso. Depois a gente vai mostrar na mensagem o que o profeta de Deus, o 7º anjo, falou sobre isso.
Atos capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Veja o que a Bíblia diz. E quando dizia isso, vindo eles, foi elevada às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Veja. Então, uma nuvem ocultou Jesus quando Jesus subiu para o céu. Estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais disseram: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Cristo, é isso que está escrito? Não. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o viste. Não, aqui, veja o que a Bíblia diz. Esse Jesus, não Cristo aqui. Não estou falando de Cristo. Os quais disseram: varões Galileu, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha, assim como para o céu o viste ir. Da mesma maneira que Jesus subiu no fim da primeira vinda, ele vai vir na segunda, do mesmo jeito, irmão. Ele subiu numa nuvem na primeira vinda e desce na segunda vinda numa nuvem. Mas quem foi? Jesus. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Vamos ver que o profeta de Deus, o 7º anjo, irmãos, usou o mesmo linguajar da Bíblia. As mesmas pronúncias da Bíblia, o irmão Brana usou. Nós, pregadores e pastores, devemos fazer a mesma coisa, porque o irmão Brana disse: diga o que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Temos de caminhar aonde o 7º anjo caminhou. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 23. 1 Coríntios 15, 20 ao 23. De 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 ao 23. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui. Olha aqui, ó. Capítulo 15, versos 20 ao 23. De 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois o que são de Cristo na sua vinda. Tá vendo aí? Aqui Paulo usa a linguagem Cristo. Em Atos capítulo 1, Lucas usou a linguagem, o verbo Jesus, o linguajar Jesus. E aqui Paulo falou de Cristo. Mas é a mesma coisa, irmão. Vamos ver o que a Bíblia diz mais aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Versículo 13 ao verso 15. Olha aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 15. Diz assim, ao 16. Até o 15 tá bom. Diz assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele. Deus tornará a trazer com ele. Verso 15. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui veja que Paulo usa dois linguajar, Senhor e Cristo. Mas isso quer dizer que Jesus é uma coisa, Cristo é um e Senhor não, é tudo a mesma coisa, irmão. Vamos adiante. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 8. De 2 Tessalonicenses, veja aqui. E a vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Olha aqui. Olha que coisa tremenda Paulo fala aqui, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Tá bem, irmão? Quando foi que manifestou isso? Quando foi que essa escritura se cumpriu? Exatamente, irmão. Em 1963, no dia 28 de fevereiro, o Senhor Jesus se manifestou no céu com os seus anjos. Louvado seja Deus. Vamos adiante. Vamos adiante. Hebreus capítulo 9. Versos 28 de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Veja o que Paulo diz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então veja só, irmão, a linguagem da Bíblia. E veja que o profeta de Deus, o sétimo anjo, seguiu esse padrão, a mesma linguagem. Ele falou Cristo, ele falou Senhor, ele falou Senhor Jesus Cristo, mas tudo é a mesma coisa, irmão. Não podemos separar Cristo de Jesus, nem Cristo do Senhor, não. Tudo é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, irmão, é a plenitude da deidade. Quem disse isso foi o irmão Brana. Que o Senhor Jesus Cristo é a plenitude da deidade. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Forma, é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade das Escrituras, irmão. Essa é a verdade da mensagem da hora. Então, a gente viu aqui, Atos capítulo 1, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Hebreus, todas as escrituras que a gente leu aqui, irmão, elas são escrituras que falam sobre a segunda vinda de Cristo. São escrituras que falam da segunda vinda de Cristo. Então, nós vamos aqui pela Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre isso agora, irmão? Vamos ver o que é que o sétimo anjo fala sobre quem foi que desceu lá em 63. Quem foi? Vamos lá. Mensagem à ressurreição de Jesus. Essa mensagem à ressurreição de Jesus, irmão, foi pregada em 1956. Parágrafo 20. Veja o que o irmão Brana diz. Parágrafo 20. Olha o que o irmão Brana diz. Naquela maravilhosa manhã da Páscoa, Jesus estava vivo entre o povo. Que tipo isso é hoje? Sendo Páscoa novamente, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando ele andava muito dos seus queridos, pessoas que o amavam, pessoas que criam nele, não sabia que ele estava vivo. Assim é hoje. Há muitos bons cristãos de coração honesto que não se dá conta que Jesus Cristo está vivo entre nós hoje. Ei, quem está entre nós hoje? É Cristo ou Jesus Cristo? O irmão Brando disse que é Jesus Cristo está vivo entre nós hoje. Eles não conseguem reconhecer isso. Eles acreditam, ele morreu por meus pecados. Eles aceitaram isso. Ele ressuscitou.
e ele está no céu em algum lugar. Olha o que o irmão Brano disse. Mas ele não está. Ele está bem aqui na terra, na forma do Espírito Santo. Então o irmão Brano está dizendo aqui, irmão, que Jesus Cristo, não Cristo, mas Jesus Cristo, está aqui, não no céu. Mas ele está aqui, na forma do Espírito Santo. Estarei convosco até o fim do mundo. Não, eu estarei no céu, olhando para vocês. Eu estarei convosco. Então, Jesus não está no céu. Não, não. Por quê, irmão? Porque ele já desceu em 63, irmão. O sétimo selo foi aberto, então Jesus Cristo desceu e está aqui conosco. Olha o que o irmão Brana diz aqui, ó. Eles não conseguem conhecer isso. Eles acreditam, ou ele morreu por meus pecados. Eles aceitaram isso. E ele ressuscitou. E ele está no céu em algum lugar. Mas ele não está. Ele está bem aqui na terra, na forma do Espírito Santo. Mas quem é que está aqui na terra, na forma do Espírito Santo? O irmão Brana disse que é Jesus Cristo. Então, olha aí, meu irmão. Esse negócio de separar Cristo de Jesus, não faça isso não, irmão. Vamos falar como o irmão Brana falou, vamos falar como a Bíblia falou. Vamos mais adiante aqui. Mensagem Shalom. Parágrafo. Essa mensagem Shalom foi pregada em 1964. Em 1964, no dia 12 de janeiro de 1964, parágrafo 159. Vamos ver o que aqui o irmão Brana diz. 159. Olha o que o profeta diz aqui. A mensagem de 56, ele diz que Jesus está aqui. Que Jesus Cristo, não Cristo, mas Jesus Cristo, está aqui na terra, não no céu. Aqui, a mensagem Shalom, de 1964, no parágrafo 159, ele diz assim: Shalom, paz, não desanime. Jesus está aqui. Sua grande luz tem vindo até nós. Estamos agradecidos por ele. Sim, sua palavra. O grande mistério. Aqui está ele. Hoje, manifestando a si mesmo. Fazendo o mesmo como ele fez então. Exatamente o mesmo. Fazendo a mesma coisa. Aleluia. Quem? Jesus, irmão. Oh, meu Jesus. Quem está aqui no nosso meio, irmão, é o Senhor Jesus Cristo. Porque o sétimo selo foi aberto. Mas ele foi aberto, mas quando ele começou como um segredo total, diz o irmão Brana. Mas só a noiva de Cristo recebe isso. Aí você diz, mas então, irmão Jailson, o senhor faz parte da noiva? Eu não sei. Quem sabe é Deus. Mas Deus me concebeu saber essas coisas. Olha. Jesus está aqui. Sua grande luz tem vindo até nós, irmão. E por que separa Jesus de Cristo? Não, irmão. Não faça isso. Aonde o irmão Brano diz que é Cristo, diga que é Cristo. Aonde diz que é Jesus, diga que é Jesus. Aonde ele fala que é Jesus Cristo, diga que é Jesus Cristo. A mesma coisa que a Bíblia fala. Em Atos ele fala que era Jesus. Já em Coríntios, Paulo falou de Cristo. Já em 1 Tessalonicenses, Paulo falou de Senhor. Mas tudo é o mesmo, tudo é a mesma pessoa. Porque é a plenitude da divindade. Irmão, quando nós fazemos essa separação Cristo e Jesus, nós estamos fazendo uma dualidade. E não tem dualidade. Nem tem dualidade, nem tem trindade, nem tem quatro, nem tem cinco. Não, o que tem é a plenitude da deidade. O Pai habitando no Filho. Por isso que o irmão Brano diz que ele está aqui. Quem é que está aqui? Jesus Cristo, na forma de quem? Do Espírito Santo. Vamos mais adiante. Alimento espiritual ao seu tempo. Essa mensagem foi pregada em 1965, no dia 18 de junho de 1965, parágrafo 160 ao 161. Veja o que a irmã Brana diz.
alimento espiritual, seu tempo. Parágrafo 160. Olha o que o profeta de Deus diz. Escute só, meus irmãos. Com todo respeito, você que divide Cristo de Jesus, diz que quem desceu foi Cristo, depois Jesus que vai vir. Veja o que aqui Mombrana diz. Parágrafo 160 da mensagem Alimento Espiritual ao seu tempo. Agora, Deus nos prometeu estas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4, disse que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana. Quem que desceria? Cristo? Não. Jesus Cristo. Porque, irmão, a gente precisa botar na cabeça que Jesus Cristo é a plenitude da deidade. Desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. É disso que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, esse homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, que Abraão antes deste filho prometido vir, veja o que foi, Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, pó em suas roupas de viagem, e se sentaram e comeram como homem. E Jesus disse que justamente na época que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria. Então, Jesus Cristo que desceu para manifestar o ministério do Filho do Homem. Ele continua a dizer aqui no 161. Agora, marque isso como o último profeta disse. Agora marque isso com o que o último profeta disse. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará o coração dos filhos aos pais. Está vendo? Uma mensagem para trazê-lo de volta à Bíblia. E o Filho do Homem estará se manifestando nesse dia. Nesse dia, ao toque da última era da igreja. O 7º anjo, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. Nesse dia, os 7 selos seriam rompidos e os mistérios de todas estas igrejas e coisas tais, como eles aconteceriam, o que aconteceu. Aqui está, irmão. Quem foi que desceu nesses últimos dias? Foi Cristo? O irmão Branco disse que não. Foi Jesus Cristo. Isso aqui não tem nem o que comentar, irmão. Vamos adiante. Mensagem é o arrebatamento. Mensagem ao arrebatamento, pregada em 1965, para 129 ou 130. 129 ao 130. Você veja aqui o irmão Branco está explicando 1 Tessalonicenses 4,16. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo aqui e agora. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo aqui e agora. Não perca isso. Está vendo? Agora note. A palavra diz aqui em 2 Tessalonicenses que há 3 coisas, do versículo 13 ao 16, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio apareça. Ele próprio como, irmão Branco? Isso é tremendo. Ele diz assim, ó. Há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, um alarido, uma voz e uma trombeta. Leia isso agora e veja se está certo. Aí ele vai aqui para o versículo 16 do capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora, parágrafo 130, ele diz assim, 3 coisas acontecem. Um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Olha o que ele diz aqui. Jesus fará todas essas 3 quando ele desce. Jesus fará todas essas 3 quando ele estiver descendo. Quem é que faz essas 3 coisas quando estiver descendo? Cristo. O irmão Branco está dizendo aqui que é.
Jesus. Não, irmão, porque é o mesmo. Cristo Jesus, Senhor, é a mesma pessoa. Não tem nem o que a gente acrescenta aqui para abrir a explicar, não. A própria mensagem está clara. Jesus fará todas essas três quando ele estiver descendo. E quando foi que ele desceu? Hein? No dia 28 de fevereiro de 1963. Vamos adiante. Mensagem com atração sobre a montanha. Pregada em 1965. Você veja que eu li a primeira mensagem, foi em 1956, que foi a ressurreição de Jesus. Depois eu li Shalom, de 64. Depois eu li a mensagem Alimentação Espiritual ao seu tempo, de 65. Depois eu li o Arrebatamento, de 65. Agora eu vou ler Qual a Atração sobre a Montanha, também de 65. O irmão Branham segue. E o profeta segue o padrão. Aqui. Qual a atração sobre a montanha? Parágrafo 142. Nós temos 3 parágrafos para ler aqui. O 142. 142, qual a atração sobre a montanha? O irmão Branham diz: outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita. A foto é aquela coluna, aquela foto que foi tirada lá em Tucson, Arizona, quando apareceu a nuvem lá no céu. Aí ele está dizendo assim, ó. Outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e ali está Jesus. Não, peraí. Quem é que está naquela nuvem lá, irmão Branham? Quem é que está naquela nuvem? É Cristo ou Jesus? Ele diz que é Jesus. E por que os pastores dizem que foi Cristo? É porque os pastores estão equivocados, irmão. Eles estão errados. Outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem dessa hora. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isso? O que era isso? Tá vendo aí, meus irmãos? Vamos parar de fazer essa separação. Porque Cristo, Jesus e Senhor é a mesma pessoa. E outro dia lá de pé, virei a foto para a direita e ali está quem? Cristo? Não, Jesus. O Senhor Jesus Cristo, irmão. Vamos adiante. 147. Aquilo nunca morrerá. Da mesma mensagem, com a atração sobre a montanha. Aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicou-se a si mesmo. O que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quando a viram a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse capítulo 1, veja a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nem outro, nada. Nele habita corporalmente a plenitude da deidade. Os anjos, ele mesmo, eram sua peruca. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, de 1 a 7. E nos dias da voz do sétimo mensageiro, da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 a 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre-se exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Aleluia. Só o teu nome é grande, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aí está, meus irmãos. Eu não tenho o que falar mais sobre isso. O irmão Branham está dizendo que é a foto de Jesus olhando para nós. Então vamos parar de dividir, irmão. Vamos parar de dizer que foi Cristo. Não, é o próprio Senhor Jesus Cristo que desceu ali, naquela nuvem.
Quem está dizendo não é eu, o irmão Jailson, mas sim o sétimo anjo, o profeta de Deus, o irmão Brana, o anjo terrenal, que recebeu a visita do sétimo anjo celestial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu, como humilde pregador, um simples pregador aqui do sertão da Paraíba, estou repetindo apenas o que o profeta falou, meu irmão. Louvado seja teu nome, meu irmão. Louvado seja o Senhor, Senhor. Glória a Deus. Que coisa tremenda, irmão. Que revelação profunda. Isso aqui é Deus em simplicidade, irmão. Mostrando para nós o que ele está fazendo nesse tempo que nós estamos vivendo. Não devemos se preocupar no que ele fez no passado, porque o passado já passou. Não devemos se preocupar no que ele vai fazer para o futuro, porque o futuro ainda vai acontecer. Mas devemos se aproveitar, se preocupar no que ele está fazendo nesse momento, nessa hora que nós estamos vivendo, irmão. Nessa era que estamos vivendo, nessa dimensão que estamos vivendo. Mas muitos estão rejeitando. E ao rejeitar isso, irmão, você recebe a marca da besta. Você fica como Caim. O irmão Brana diz na mensagem, pergunta e resposta número 1 de 1954, que a condição de Caim era a condição de um assassino. E por isso que Deus colocou aquela marca nele e ninguém podia matá-lo. Porque que alguém matasse Caim, ficaria na mesma condição de um assassino. E hoje na mensagem, nós temos muitos pastores matando as pessoas espiritualmente, negando aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. Louvado seja o Senhor. Vamos aqui ler o último parágrafo, meu pai, nós encerrarmos o nosso assunto. 1965, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 141. Cristo é revelado em sua própria palavra, pregado em 1965. Parágrafo 141. Esse vai ser o último parágrafo que nós vamos ler aqui na nossa gravação de hoje. Parágrafo 141, ele diz assim: então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido da Virgem Maria. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltar ao céu. Você veja que o irmão Brana começa falando da primeira vinda. Agora veja o que ele fala para nós aqui. Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude, outra vez de sua carne, em espírito. Meu Deus. Então, aquilo que estava em plenitude na sua carne, na sua primeira vinda, estaria agora em espírito na segunda vinda. Vê? Pois como foi nos dias de Sodoma, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora, veja, Sodoma como ela está, o que aconteceu é Jesus Cristo manifestando corporalmente na sua igreja hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. É quem, irmão Brana? Quem é? É Cristo? Não, é Jesus Cristo manifestando corporalmente na sua igreja hoje. Então, meu irmão, quem foi que desceu em 63? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Para cumprir, olha aí, irmão, para cumprir Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, para cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 16, para cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, para cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 12, versículo 1, para cumprir Apocalipse 10, Lucas 17, 30, o próprio Senhor Jesus desceu, irmão. E quando ele aconteceu isso, as escrituras foram tudo cumpridas debaixo de Apocalipse 8, o sétimo selo. Louvado seja teu nome, Senhor. Vamos adiante. E Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje. Vê? Veja a pergunta que o irmão Brana faz. Vê? Fazendo as mesmas coisas, as mesmas obras, as mesmas coisas que ele fez no tempo, o tempo todo, nunca muda. O Eterno vê sobre a terra hoje, ele tem se manifestado
nos corpos humanos, nossos corpos humanos que ele tem chamado. Ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez, faria várias vezes nos tempos de sua carne sobre a terra. Está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas, e nesses últimos dias, através do seu Filho Jesus Cristo. Vê o Filho sendo revelado nos últimos dias. Deus manifestado em carne humana, estabeleceu antes da destruição de Sodoma o fim do mundo gentil. Vê você isso? Há 3 manifestações. Então, irmão, não tem o que falar aqui. Não tem o que falar. O profeta está dizendo que é Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu na primeira vinda, a plenitude na carne, está acontecendo agora em espírito. Que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Que Ele ilumine a nossa mente. Que Ele nos dê revelação. Porque, irmão, a coisa é tremenda. A coisa é profunda. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, viu? Para que nós podemos caminhar, porque brevemente a noiva de Cristo, a única que pode saber sobre os mistérios de Deus. Nem as virginécias, nem os crentes fronteiriços, nem os crentes híbridos, nem os crentes naturais. Não, só a noiva de Cristo tem o direito de receber esses mistérios. Aí você diz, mas então o senhor é da noiva, irmão? Eu não sei. Que Deus me deu a oportunidade para saber essas coisas, só quem sabe é Deus. Mas que Deus nos ajude, e para nós foi uma honra e um prazer. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o like, aperte o sininho e compartilhe esses vídeos, tá bom, meus irmãos? E mais uma vez aqui eu quero pedir perdão a alguns irmãos que crê nessa mesma maneira que eu falei aqui, que uns dizem que quem desceu lá em 63 foi Cristo, não Jesus, mas nós provamos aqui pela Bíblia, a Bíblia e a mensagem, que foi Jesus Cristo que desceu. Porque Cristo, Jesus, Senhor, é a mesma coisa, é a plenitude da deidade. A plenitude que houve na carne de Cristo na primeira vinda, ela está em espírito aqui na segunda vinda. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe e um forte abraço para todos vocês e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom para todos vocês.